Vossa Excelência tem a palavra, pelo prazo regimental. Não, perfeito. Como eu estava dizendo, um bom dia a todos. Na pessoa da nossa relatora, já cumprimento todos os desembargadores, nosso procurador de justiça, demais colegas advogados e funcionários do Tribunal de Justiça do Pará. Primeiramente, é um prazer estar perante Vossas Excelências, né? Coisas que a tecnologia nos propicia hoje em dia. Estou aqui de São Paulo, falando diretamente com o longínquo estado do Pará, longínquo dependendo do ponto de vista, né? É um dos poucos estados brasileiros que eu não conheço. Esse é um caso simples, mas porém dotado de bastante ilegalidades, como vou tentar demonstrar nesse pouco tempo a Vossas Excelências. O caso começou assim, em 2010, é um caso com mais de uma década, em que o réu, que era na época policial militar do estado do Pará, ele estava sofrendo com problemas de saúde de ordem psiquiátrica, como depressão e demais doenças correlatas. E tendo em vista a ausência de um especialista na Polícia Militar do estado do Pará, ele teve que procurar por psiquiatras particulares, por psiquiatras que não são da instituição. Só que, como funciona quando nós somos funcionários públicos, né? Um médico particular te dá o afastamento e você não pode, por conta própria, se afastar sem ser homologado por uma junta médica da Polícia Militar. E todos esses afastamentos foram homologados pela junta médica da Polícia Militar do estado do Pará. Isso se estendeu, Excelências, por cerca aí de pouco mais de um ano, em que o réu fazia o acompanhamento médico e o uso de medicamentos fortíssimos aí, tarja preta, por conta da sua situação psiquiátrica. Mas passando um tempo, né, eu acredito que todo tratamento médico, seu objetivo final é a cura, desejando voltar ativa, voltar a trabalhar como militar do estado do Pará, o réu começou a ter atestados, né, prescrições médicas de apto junto aos seus médicos particulares e passou a apresentar para voltar na Polícia Militar do estado do Pará, enquanto concomitantemente ele se inscreveu no concurso para trabalhar na Polícia Militar do estado do Tocantins. Só que surpresa foi que os mesmos médicos, né, da Junta de Saúde, que antes autorizavam, homologavam todos os afastamentos médicos do réu, quando ele passou a apresentar atestados médicos positivos que ele poderia voltar a trabalhar, começaram a negar. Negaram todos os pareceres que falavam que ele poderia voltar a trabalhar. E aí, na época, o presidente da Junta de Saúde, da Polícia Militar do Pará, o então major médico, né, ele recusou todos os atestados e pareceres de médicos, atestando que ele estava apto para voltar para o serviço. Então, por meses, né, aqueles afastamentos que foram homologados pela junta, por meses o réu começou a apresentar diversos atestados que ele poderia voltar a trabalhar. Ele poderia voltar a trabalhar na Polícia Militar do Pará normalmente. E enquanto, óbvio, ele brigava para voltar para o seu serviço ativo, o concurso da Polícia Militar do estado do Tocantins se adiantava, óbvio. E aí, vendo, né, a inércia, uma verdadeira inércia da Junta de Saúde da Polícia Militar do Pará, o militar ele fez alguns documentos reclamando da Junta de Saúde e, consequentemente, do seu presidente, o médico que o avaliou na junta, o presidente da junta. E aí, por conta disso, né, o presidente da Junta de Saúde, o médico do acusado, a portas fechadas, né, o informou que desta reclamação, que ele teve que se explicar, né, perante o comando da PM, haveria retaliação. Vejam só, Excelência, está nos autos, o médico ele elaborou um memorando, que é o 1842/2014, da Junta Regular de Saúde, em 11 de setembro de 2014. E se Vossas Excelências olharem os autos, há 2 documentos endereçados ao comando da PM e à diretoria de pessoal, feitos pelo réu, reclamando do presidente da Junta de Saúde em 19 e 20 de agosto. Ou seja, né, menos de um mês depois desses documentos, depois de anos de afastamento, teve essa notícia crime feita pelo médico. E por conta dessa reclamação, oriunda de um médico que analisou todos os prontuários do paciente, que o analisou, conforme ele mesmo já disse em audiência, juntamente com outros 2 médicos da junta, 3 médicos especialistas em áreas diversas da psiquiatria, nenhum dos médicos da Polícia Militar era um especialista em psiquiatria, foi instaurado o IPM e posteriormente houve o oferecimento da denúncia. E apesar de já ter anos esse processo,
O réu, né, hoje o réu paciente, militar exemplar do estado do Tocantins, que nunca respondeu qualquer ação penal, está hoje no excelentíssimo, excepcional comportamento lá na Polícia Militar do Tocantins. Hoje ele é réu nessa ação penal. E primeiramente, né, a necessidade desse HC é em virtude realmente do tratamento teratológico ilegal que foi dado pela própria Polícia Militar do Pará para com o policial militar. E a primeira ponto que nós focamos é realmente a ausência de justa causa, clara e inequívoca, em que pese nós não havermos prova dessa ameaça velada do Dr. João Batista a portas fechadas, os autos falam por si só. Durante meses que o acusado ficou afastado para tratamento de saúde, né, mais de 1 ano e 6 meses, a junta médica homologou todos os afastamentos. Ele não ficou a bel prazer afastado. Se vossas excelências lerem o memorando pedindo apuração do médico, o Dr. João Batista, ele apenas levanta a estranheza dele ter ficado afastado e depois está bom, está curado. E ainda fala que ele passou na PM do estado do Maranhão, né? Na verdade foi no estado do Tocantins. Então, olha que engraçado, né? Durante anos ele ficou afastado e a junta, 3 médicos, homologaram os afastamentos. Durante meses, mais de 6 meses, pediu para retornar ao serviço, a junta negou e continuou homologando o afastamento. Aí ele faz um documento reclamando do profissionalismo do médico que o atendeu na presidência da junta de saúde e de repente, 20 dias depois, vem essa notícia crime contra ele. E aí, o médico que é ortopedista, que não tem nenhuma qualificação na área de psiquiatria, simplesmente levanta uma possibilidade e ela é acatada, sem nenhuma outra prova que auxilie a versão denunciada. Só que além da falta de justa causa, excelência, tem outros grandes motivos, que foi o motivo, inclusive, que nós pedimos a suspensão liminar do processo até o trânsito em julgado desse habeas corpus. Porque foram motivos que realmente nós entendemos que não poderia ter sido feita a audiência. Inclusive já teve audiência e foi muito boa. Foi uma audiência que foi muito boa para o réu, apesar de 2 testemunhas terem faltado, né? Todas as provas, elas são nulas desde o seu nascedor. Apesar de ter sido boa, a audiência não é uma questão tanto de mérito, é uma questão também de direito. De maneira uníssona, o STJ e o STF, eles vêm anulando processos atrás de processos em que o médico viola o seu sigilo funcional. O documento base do IPM, ele é o memorando do médico Dr. João, que entregou partes do prontuário médico, com os afastamentos, com os remédios que ele utilizou, sem nenhum tipo de objetividade, de maneira subjetiva, simplesmente levantando estranheza. E a partir desse documento, com a instauração do IPM, a Polícia Militar do Estado do Pará intimou e ouviu como testemunha, com o compromisso de dizer a verdade, o próprio doutor, que é médico do paciente, mais 2 médicos particulares do acusado, que também foram médicos do tratamento do paciente, e mais a psicóloga que avaliou no concurso da Polícia Militar do Tocantins. Então, 4 profissionais proibidos de depor foram juramentados em suas oitivas de PM, sendo que jamais tiveram autorização de depor concedida pelo réu. Isso vai totalmente de encontro, né, ao artigo 355 do Código de Processo Penal Militar e o artigo de mesma redação, que é o 207 do CPP, que diz que são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar seu testemunho. Repare, excelências, que o próprio artigo, ele não faz concessão, pode depor sobre isso ou sobre aquilo. Ah, sobre esse fato pode, não entra nisso. Se é médico do fato, não pode depor. Se é psicólogo do fato, não pode depor, a não ser que seja concedido a desobrigação pela parte. E apesar de ter sido positiva para provar nossa tese, como nós falamos há pouco, foram ouvidas apenas 2 testemunhas em audiência que nós queríamos suspender. Outras 2 faltaram. E o MP justamente justificou que não ia perguntar nada que fosse proibido. Ora, o depoimento é proibido. Não importa o que vai se perguntar. E ainda o MP me desiste das 2 testemunhas que faltaram, falando que estava concedendo, eu já tinha pedido mesmo e ia desistir. Nós falamos, não é assim. Ou ouve todo mundo, ou não ouve ninguém. Mas a lei fala que não pode ouvir ninguém. Então se ouviu 2 pessoas, teria que ouvir as outras 2.
Essa que foi a grande questão. Foram ouvidas todas essas testemunhas, só que com isso, com essa proibição do 207 do CPP, todos os depoimentos são ilícitos e são provas ilícitas e não deveria sequer compor os autos de IPM, muito menos do processo, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. E nós juntamos, Excelência, uma das decisões no STJ que corrobora com a nossa tese, que é o HC 783927 de Minas Gerais, que foi julgado em março do ano passado pela 6ª turma do STJ. Então, com isso, todos os depoimentos são ilícitos e o próprio documento elaborado pelo médico da junta, doutor, foi a notícia crime feita pelo médico, também seria ilícito. E para concluir, para terminar, de maneira expressa, então, Excelências, eu vejo humildemente que só há 3 possibilidades para esse caso em tela, de acordo com os próprios autos, não das falas desse humilde advogado. O primeiro seria o trancamento por ausência de justa causa. Todos os afastamentos estão autorizados. Como que de 10 anos atrás, por 2 anos a junta médica afasta o militar e de repente acha que ele estava cometendo o estelionato, que é a acusação, porque ele estava afastado indevidamente, sendo que os próprios médicos da junta médica falaram que ele deveria ficar afastado. E se não for pela ausência de justa causa, o próprio trancamento do processo pela nulidade da violação do 207 do CPP e o 355 do CPPM de igual redação. Ou ainda, né, o que acaba sendo um paradoxo, o desentranhamento de todas as provas ilícitas que constam no processo, as oitivas de todas as testemunhas em sede de IPM e processo, e o documento originário expedido pelo próprio médico da junta da Polícia Militar do Pará, o que levaria aí, de novo, à completa ausência de justa causa, sobrando o trancamento da ação penal. Dessa forma eu termino e gostaria apenas de pedir, caso vossas excelências não entendam que deva ser trancado o processo, eu peço novamente a liminar para estar suspendendo o julgamento do processo até o trânsito em julgado desse habeas corpus pelas demais instâncias superiores. Muito obrigado, é um prazer estar perante vossas excelências mais uma vez aqui do longínquo estado de São Paulo e passo a palavra à relatora. Já acabou, doutor? Já, sim. Então devolvo a palavra à eminente relatora. Obrigada. O foco da impetração reside na alegação de que a ação penal